Galera, tá começando aqui mais um episódio no Versão Dublada. Olha quem tá com a gente aqui, galera. Flávio Bach, muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, obrigado a você. É demais. É sempre bom falar de dublagem, sempre bom. Que honra. Versão Dublada. Quando eu paro assim pra ver a história da dublagem no modo geral, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que também valorizam a história da dublagem. Então, se você for pegar o teu Instagram, por exemplo, é um monte de foto com dubladores das antigas. As pessoas estão reclamando que eu não tenho postado mais. Eu sou um deles. E aí? Eu tinha essas fotos impressas, né? Tô digitalizando ela. Sério? Coisa muito antiga. Eu achei uma foto do primeiro Oscar da dublagem. O primeiro? Tem, assim, uma galera que infelizmente já nos deixou. Mas, pô, a foto o problema é a qualidade. Eu queria conhecer alguém que tivesse esse trabalho de mudar, de melhorar a qualidade das fotos, porque essa foto, por exemplo, a Carol Crespo era uma menina. Mentira. Porque não tem profissionais assim, né? Sim, é difícil. É um trabalho artístico lá de você recuperar. Sabe quem fazia isso muito bem? Edinaldo Lucena. Mentira. Que saudade desse safado. Vocês tinham que ver ele no teatro. Edinaldo Lucena. Fiquei em cartaz com ele 1 ano e meio, com a peça Os Mistérios do Sexo, que eu me divertia com ele o dia inteiro. Fantástico, uma figura muito saudosa. Foi recente, né, ele? Não devíamos estar aqui. É inevitável falar, né, desses assuntos, porque... Foram muitas perdas, assim. Cara. Chega a ser dolorido, às vezes a gente ainda pega coisa, você vai ver pra escalar uma série. Quem é o... Aí você vê lá os nomes, o Dario de Castro, o Julinho, a Ana Lúcia... A Yarinhas, o Léo, fazem muita falta. Eu fico imaginando assim, porque a minha relação com eles foi uma relação muito recente. Galera, vocês que estão assistindo, eu não quero interromper não, tá batendo aqui do lado, mas eu quero... Empregando. Mas a Aninha foi minha professora de dublagem. Eu lembro que o Léo, eu tava conversando com ele em uma tarde, e aí ele mandou um áudio pra mim, eu tô pensando em voltar pro Rio. Eu vou me aposentar. Eu vou ficar só dublando ali do lado da Delarte, acordando cedo e ouvindo o som dos passarinhos, daquela voz dele assim, né? E aí, não, claro, é isso, tem que dar certo mesmo. Aí alguns meses depois, né, foi diagnosticado lá, ele teve isso. E foi uma relação muito recente, você ali do lado deles, trabalhando há muitos anos, não tem como descrever, né? É porque a dublagem, ela se torna uma família. Eu costumo dizer que o meu técnico, por exemplo, o Luiz Fernando Jeg, eu vejo mais o Jeg do que a minha família. Total, o dia todo. A gente fica em torno de 10 a 12 horas por dia junto. E com os dubladores a mesma coisa. Então não tem jeito, a gente acaba virando padrinho de casamento, padrinho de filho. Então a gente tá sempre junto a vida inteira. Antigamente, principalmente época de Herbert, né? As pessoas se viam muito mais. A coisa do dublar separado afastou um pouco, mas mesmo assim ainda continua essa relação. Então cada perda dessa é um corte que não tem cura. Não tem cura. A Ana Lúcia, principalmente, novinha, né, cara? Sempre muito gente boa. O Dário também sempre foi muito meu amigo. O Dário é flamenguista também, um flamenguista ferrenho. É mesmo. Então todo jogo ele me mandava mensagem. Ganhando ou perdendo, ele mandava mensagem. Aí de vez em quando eu ponho lá pra ouvir. Ele, gato, esse time não vai, né? Já viu que não dá certo, né? Eu só queria agradecer a eles, né? Porque eu sou posterior a todos eles e eu aprendi muito com eles. Principalmente a galera Dário, o Torreão, a Miriam, Marisa, Jorge Vasconcelos, Chico José, Hércules, olha essa galera toda da Cinevídeo na época que eu comecei, que me abraçou de uma forma muito linda, onde eu pude assistir a galera dublando. Eu aprendi muito, sinto muita falta hoje dos novatos não poderem fazer isso, porque eu costumo dizer que o meu maior aprendizado foi assistir os profissionais dublando, vendo como eles erravam, que podia errar. Eu acho que o maior medo da galera que tá começando é que, na verdade, não é a dublagem, isso eu aprendi com o Torreão, é tentativa e erro, acertou, próximo loop. E eu dublo por causa dele. Que maneiro, cara. Começou a dublar e ficava, vamos pra dublagem. Eu falo, cara, isso não é pra mim, isso é muito doido. Porque eu vinha de rádio, teatro, então a dublagem pra mim, quando eu assisti uma aula dele, com o Zé Santana dando aula, ele me botou até pra dublar. Ele falou, tu leva jeito. Eu falei, não levo não. A dublagem sempre me deu muito medo, porque eu não conseguia entender como eu colocaria aquele cara que tava falando numa outra língua, falando em português. Nossa, sim. Interpretando. Aquilo pra mim era uma loucura. De tanto Cristiano insistir, eu acabei me encaminhando pra dublagem. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro teste na Herbert, com o Ricardo Schnetzer. Inclusive começamos juntos, eu e Isabela Quadros
no mesmo Sério? dia. E o Ricardo foi muito doido. Éramos os 3 principais da novela. Eu, a Isabela e o Zé Luiz Barbeito. Tipo Olha assim, só. o Zé Luiz, experiente. Uma vez ele chegou pro Ricardo e falou assim, me escala mais com ele. Mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, eu acho que a verdade, né, a naturalidade de um diálogo quando você grava com a pessoa ao lado era muito melhor, é muito mais fácil. Só que por conta da qualidade de áudio, né, eles acharam melhor que tem que gravar separado e o mixador depois coloca lá tudo no lugarzinho. Cara, muito louco isso, né? Porque hoje aí fica na responsabilidade do mixador pra ele... De igualar tom de voz, botar todo mundo juntinho. Cara, muito louco. Tá bem então, Sonic. O máximo que eu tive de experiência relacionada à dublagem junto foi um vozerio que eu fiz. Acho que eu fiz 2 ou 3, mas um especificamente foi com o Luiz Sérgio Vieira. Eu entendi o que era dublagem, assim, assistindo... Pô, cara, que isso? E aí eu dublando, né? É a mesma experiência que eu imagino que você deve ter sentido com o Barbeito, né? De começando a dublar e um cara já experientaço do seu lado. E é desesperador, porque às vezes a gente tinha que falar uma besteirinha só no meio de diálogos grandes da galera e você vai errar, cara. Você tá nervoso. Porque a gente tinha a referência do áudio daquelas pessoas e quando tu via as pessoas, tu falava assim, meu Deus do céu. Eu lembro da minha primeira vez no pátio da Herbert, eu falei, eu tô no meio da sessão da tarde aqui. Poder trabalhar com essas pessoas era muito desesperador. Ao mesmo tempo que maravilhoso, você ficava, não posso errar. E quanto mais você tem medo de errar, mais a facilidade de errar, ela chega. Era muito mais fácil você desistir. Era muita gente boa, eles não tinham paciência, porque a gente perguntava tudo, né? A gente queria saber tudo, queria tirar dúvida. Filho, você só tá fazendo porteiro e vai abrir a porta pro cara e vai falar boa noite. Eu não tenho que te explicar. É isso. Só que a gente queria entender o que estava acontecendo. Mas foi aí que eu aprendi. Muita gente te pegava também pelo braço, te botava isso ali. É legal, vem né? cá, vem cá. Então, assim, eu tive muita gente que me ajudou, muita gente. Eu lembro que teve uma vez que foi uma homenagem ao dia da dublagem, aí eu tive o prazer de poder falar de Marisa Leal, Héctor Izuim, do Jorge Vasconcelos, do Cristiano Torreão e do Chinete, que foram as pessoas que realmente me pegaram pela mão e me ajudaram. Porque no início, por mais que você seja promissor, você tem que dar o passinho de cada vez. Se não fossem essas pessoas, talvez eu não tivesse coragem de ter continuado. Porque quando eu cheguei na dublagem, eu não sabia o significado da palavra versão brasileira. Eu escutava aquilo a vida inteira na frente dos filmes e falava assim, o que é isso? É só uma palavra. Quando eu entendi, eu falei, cara, isso é muito mágico. E eu pude ver a galera da antiga dublando, eu vi Paulo Flores dublando, eu vi Sônia Ferreira dublando, eu vi essa galera assim... Jorge Ramos maravilhoso, me dirigiu em alguns desenhos ele, ainda lá na Sou de Vera Cruz, tive a honra de trabalhar com ele, a Sumara, essa galera toda assim, fantástico. E o Chico José, que foi muito importante na minha carreira, foi o cara que me deu os meus 2 primeiros grandes personagens na dublagem. Tem histórias maravilhosas. Conta uma pra gente. Assim, ele era uma pessoa muito na dele, né? O pessoal dizia que ele era muito mal-humorado. E eu sempre chegava e dava bom dia, ele não me dava bom dia. Eu sempre chegava e ele não me cumprimentava e eu ficava desesperado. Aí teve um dia que eu parei ele, eu falei, bom dia. Aí ele, bom dia. E depois daí começou a me escalar. Maravilhoso. Tá aí o cofre que você pediu. E ele voltou agora, né? Voltou, não, e pra mim é uma pessoa muito importante, de verdade. E engraçado, essa galera que dirige, tipo, a Ilka Pinheiro, o pessoal fala, mal-humorada que não sei o que, dirigindo. Mas quando estão dublando, que hoje eles estão só dublando, é uma outra vibe. Eles respeitam a direção, eles ouvem, eles têm um cuidado, eles perguntam se tá bom. Aí você vê assim, pô, será que eles não só queriam ver se tava bom o seu trabalho? Pois é. Mas assim, eu passei por muita gente boa, eu tive o prazer de dublar com muita gente boa, de assistir muita gente boa dublando. Eu gostaria muito que essa galera nova tivesse a oportunidade, porque eu digo que hoje 90% da galera que tá entrando no mercado não dublaria naquela época, porque você tinha que ter uma alma mesmo de artista pra estar ali dentro do estúdio, pra ver aquelas coisas acontecendo. Dublar sozinha é mole no estúdio, que dublar com aquela galera, pegou o da Mata de um lado, a Sumara do outro, e você ali no meio. As pessoas ficavam 10, 12 horas
horas no ambiente de trabalho Fechado ali, ali, sem ir embora. Saía pra almoçar, parava um pouco pra fumar um cigarro e tal, mas dentro do estúdio ficavam as pessoas no entorno da bancada, era em meia lua, né, o microfone no meio, e as pessoas iam se colocando, davam sua fala, saía pro outro entrar, era um balé. E essa galera que criou esse jeito de dublar, eles merecem os nossos parabéns eternos. No meio de uma crise desta, ele devia ser o primeiro a correr para o meu lado. É importante falar isso pra vocês, porque a dublagem não é só o sincronismo. Parece bobagem falar isso, mas tem gente que acha que é, cara. Estão querendo criar essa inteligência artificial aí pra isso. Cara, não tem sentimento. Não tem. Vai sair uma coisa mecânica. Assim, mas tá na labial, mas cadê a interpretação? E a dublagem brasileira, principalmente, ela se notabilizou por conta da interpretação e das intenções corretas. E é curioso também porque as pessoas associam muito essa essência da interpretação. E por que a dublagem brasileira ela é considerada a melhor, uma das melhores? Não são os dubladores que falam isso, é quem consome, mas fala não só puxando o saco pro Brasil, porque a gente sabe que não tem essa paixão pelo Brasil no modo geral. E a dublagem, a galera bate na tecla. É uma das poucas coisas defendidas, né, pelo povo. Exato. E a importância da dublagem de um modo geral, como a educação, né? A acessibilidade, essas coisas todas que ajudam a você chegar cansado em casa, aí você coloca o filme dublado enquanto você tá fazendo outras coisas, você tá ouvindo, aí você identifica tudo. Aí as crianças, vai ver filme legendado? Um senhor, eu, por exemplo, problema de vista, vou ver o filme legendado, não tem como. Não. E sem contar que tem acessibilidade, tem os autistas, né, os idosos. Eu já falei até no canal isso aqui uma vez, eu tava batendo papo com o Nestor Chiesi. E aí ele fez a voz de Jesus Cristo, né, na Paixão de Cristo, que foi um filme que o Mel Gibson não permitiu dublagem durante muitos anos. E aí eu lembro que quando chegou o filme, VHS e tal, na minha cidade lá não tinha cinema. Então, assim, o filme... Isso é muito louco. Muito louco. E aí... Chega a ser engraçado, né? Muito. Você para pra pensar muito. Que um estado dentro do nosso Brasil ter demorado tanto a evoluir, assim. Muito. Depois de muito tempo que chegou nas locadoras, ela sabia ler e tal, mas era muito rápido, assim. Minha avó não tinha o hábito de assistir filmes, assim. Ela assistia uma coisa ou outra. Mas esse filme ela queria ver e não tinha dublado. E aí eu falei, não, avó, deixa comigo, tal. Eu botei aqui, aí eu fui falando as vozes pra ela e tal. Faz falta, assim. A dublagem é necessária. É acessibilidade, criança, pra idosos, pra autistas, pra quem tá cansado, né? Eu era casado com uma menina que tinha um filho autista. Sinto falta dele até hoje, que isso fique bem claro. Era mágico ele ver as coisas dubladas. Aí eu lembro que uma vez ele era muito fã do Cebolinha. Aí lá num dos Oscars eu peguei... Mentira! Falei, por favor, grava um áudio pro meu filho. Ela gravou um vídeo pra ele. Sério? O menino, ele ficava vendo aquilo, tipo, 50 vezes por dia e ficava pulando de alegria. Então, eu falo assim, olha a magia que a dublagem faz com as pessoas, não importa quem você seja. Calma, Howard, lembra o que o Dr. Lopes disse sobre desapegar. Então desapega. Eu costumo dizer que tem alguns filmes, tipo o Scooby-Doo. Se você for ver o Scooby-Doo original, você não vai ser tão fã. Cara, o Drummond e o Monja, eles fizeram coisas ali, cara, que eu não sei explicar. É um desenho de terror que virou um desenho de comédia. Será que pegaria as crianças hoje em dia? Eu acho que não. O que pegou a gente foi justamente a dublagem. O jeito dele. O Chaves fala português. O Chaves é uma parada de outro mundo. É isso. Eu acho que é a melhor dublagem da história. E assim, tudo na boquinha, cara, maravilhoso aquilo, as piadas do Pelé, piada de não sei o quê. Você foi bem cirúrgico aí, porque você pega, tipo, o Carlos, né, fazendo Seu Madruga. Nossa. Não, assim, a galera de outro mundo. Sim, parece que foi uma equipe, assim, que eles juntaram a mão, assim, vem você, um grupo de teatro, botaram ali pra fazer o Chaves e ficou fantástico. Não, pois é, porque o Gastaldi, ele quem, de fato, fez isso, né? Tem a Cecília, que era muito amiga dele, ela falava assim, cara, você tem esse timbre pá. Como acontece geralmente na dublagem? Os trabalhos, né? Geralmente você vai a tal dublador tem um perfil pra fazer aquele personagem. Sim. Geralmente tem essa indução. Você pode, né, falar muito melhor do que eu, assim, sobre isso. É porque a gente precisa diferenciar a cara da pessoa da voz da pessoa. Perfeito. Eu falei, você botaria o Anderson Silva pra se dublar? Aquele cara grandão. Você ia botar um Maurício Berg, um Ronaldo Schulho. Porque era exatamente porque é o que combina. E exatamente
justamente é essa a magia da dublagem. A gente vai de acordo com o que a gente tá vendo. Eu lembro que o Mauro Ramos brincava muito, que ele falou assim, só dublo gordo e careca. Eu, apesar de ter uma linha bem japonesa na minha carreira, que eu dublo muito oriental, é basicamente gordo, careca, maluco, cara que fala rápido. Vira esses estereótipos que acabam funcionando. Sim. E aí você bate um personagem, aí você fala assim, pô, isso é a cara de fulano de tal. Aí quando tu põe a pessoa pra dublar, eu falei, falei? O seu cérebro manda você fazer esta forma continuamente. Nós vamos abrir esta cachola e descobrir a razão. Quando a gente pega essa história da dublagem, a gente fala muito sobre essas amizades, família, como você bem falou e tal. E não tem muita coisa assim hoje em dia, muitos registros, até porque a dublagem surgiu numa época que a tecnologia não era... Pra você achar fotos da galera dos anos 70, dos anos 80, você demora. Isso começou mesmo, eu acho que a partir daquelas câmeras automáticas no final dos anos 90. Sim. Que as pessoas começaram a tirar mais fotografias aí com a acessibilidade dos celulares, né? Aí tudo... Imagina, teve um dia, o Valdir Santana dirigia do meu lado, muita saudade. O Hélio Ribeiro tava dublando comigo, o Hélio falou assim, o que esse viado tá falando aí? Aí o Hélio saiu do estúdio, veio, e os dois começaram a contar como foi gravar aquela cena do Ed Murphy, Príncipe em Nova York, do cabeleireiro. Que só os dois dublaram todos os personagens. Por que eu não tinha uma câmera pra filmar? E aquilo foi maravilhoso. Eu caí no chão de tanto rir. As pessoas iam entrando no estúdio pra ouvir a história. Isso é muito legal pra nova geração ver como se fazia. E era artístico. Total, só isso. Era muito artesanal, né? Mas assim, tem coisas maravilhosas que não se tem registro. Me motiva muito a continuar com a Dublacom, por exemplo. Sim, é extremamente necessário. Pra gente também se sentir valorizado, porque a dublagem é legal, temos muitos fãs, a internet bomba, graças a Deus, mas esse reconhecimento da gente estar ao lado dos nossos amigos de trabalho, pra receber uma homenagem, pra poder falar pras pessoas juntos, porque normalmente quando se vai a um evento, vai um dublador. Pois é. Ali não, na Dublacom foi todo mundo. Sim. Eu lembro quando eu entrei, foi no último dia, e vi a mulherada toda no palco, falei, não posso ficar aqui não, porque eu aprendi com aquela galera toda ali. Você, a Marlene, a Mônica Rossi, você é uma divindade, né? Cara, que lindo. Eu fico pensando, cara, porque a própria essência da Dublacom é essa, assim, tipo, os protagonistas do evento tem que ser a dublagem, não só os dubladores, de modo geral, né? O técnico, o diretor, todo mundo. E me incomodava muito quando a dublagem não era nos eventos, né? Sim, não, e as pessoas sempre faziam as mesmas perguntas. E foi muito legal o painel que eu participei, por exemplo, que tava o Vigiane e o Oberdan. Cara, e aí? O Oberdan que eu não via há 1000 anos. E assim, ele falando de dublagem, porque ele participou de uma época da dublagem que era fantástica. Eu lembro que tinha um desenho que até falei no evento, ele ficou doido, eu tenho até que achar pra ele, que é o Denver, em que era ele, o Celton, Danton, Mário Jorge, e eles dublavam todos juntos. Você imagina o que era esse estúdio? Eu não vejo o Hiro Nakamura há 5 semanas. Procuramos muito por ele. A versão dublada ele surge nesse propósito de eu fazer algo em prol da dublagem, que até então não via isso, né? O meu conhecimento, a minha formação, que eu sou formado em cinema, atrelado com a minha paixão, com o meu respeito, a minha oportunidade de juntar as duas coisas para fazer algo para mim, assim, essas homenagens. Quando eu expando esse universo, saio dos vídeos e vejo, por exemplo, os eventos, não tô falando certo ou errado. Cara, eu queria ouvir mais sobre os dubladores. Ouvir todo mundo, porque todo mundo tem algo a acrescentar. E sabe o que eu vi de mais interessante? Foi a gente poder se perguntar. Eu acho que isso, a gente fugiu de tudo que a gente estava acostumado. Legal. Então, e ficou uma coisa muito mais natural, porque assim, eu sei da vida da maioria das pessoas, da galera da dublagem, mas tinha detalhes profissionais que eu desconhecia, por exemplo, que eu queria perguntar. No dia a dia a gente acaba não falando sobre isso. A gente fala, não, vem falar de dublagem não. Não quero ser conhecido como o cara que botou fogo em você. Em minha defesa, aquilo foi um erro. Tudo bem, eu tentei te apagar, eu peguei a água, mas você entrou em pânico, eu não queria falar nisso. Eu tô fugindo do assunto, eu quero falar com você. Mas assim, eu falo sobre a Dublacom, que foi algo recente, né? Começo de 2021, da forma virtual, aí teve o 2022 que foi maior, assim, né? Tamanho de espaço e até da quantidade de dubladores, mas você estava envolvido também no Oscar da dublagem lá de trás, né? Não só no Oscar, como a diversão brasileira. Então, como é que é pra você estar relacionado a esses eventos tão emblemáticos? São coisas muito engraçadas, né? Porque assim, eu comecei com um piquenique
piquenique na Quinta da Boa Vista. Eu e Carol Crespo, a gente decidiu começar a comemorar os nossos aniversários na Quinta da Boa Vista. Então teve um que a gente juntou mais de 150 pessoas. Pessoas assim, gigantes na dublagem. Caraca. E a gente jogava queimado, handball, amarelinha, futebol soltando pipa. Que isso, cara. E assim, até o chá de bebê dos gêmeos da Carol foi lá também, foi num piquenique. Mesmo? Então assim, as pessoas ainda sentem falta. Aí daí, o menino que organizava lá o Oscar da dublagem lá em São Paulo, ele era muito amigo do Torreão, do Cristiano. Sim. Aí o Cristiano falou, pô, Flavinho, vamos fazer que não sei o quê. O Cristiano, apesar de tudo, ele é muito tímido, né? Ele, pô, Flavinho, você é o mais cara de pau. Você que não sei o quê, pra organizar o ônibus e tal. Aí, primeiro ano a gente foi junto. Aí depois eu comecei a agitar todo ano aqui com a galera. E assim, era fantástico, porque a gente tinha a oportunidade de viajar juntos, ir pra um evento maravilhoso, assim, porque era o único evento que englobava todo mundo. Apesar de ser um evento rápido, a parte do Oscar era uma durabilidade de 2 horas e meia dentro de um evento. Era muito importante, onde a gente podia ver a galera de São Paulo. A galera de São Paulo nos via também, porque eu conhecia a galera de São Paulo assim. Eu buscava sempre um ônibus que poderia levar um maior número de pessoas pra gente ir. E o ônibus sempre ia lotado, tinha uma fila de espera. Teve anos antológicos, como o ano que foi o Valdir e foi a Selma e o Antas, né, representando os Simpsons, que foi uma parada maravilhosa. Mas a gente já teve Mário Jorge, Felipe Maia, muita gente. Todo mundo foi. Eu lembro que tem um vídeo na internet, tem um registro que durante muito tempo me abasteceu de ver como era o rosto dos dubladores, né? Porque é aquilo, né? O dublador tem sua voz, às vezes você nem sabe qual é o rosto dele, né? Às vezes é sua voz. E tem um vídeo que é muito emblemático justamente no Oscar da dublagem. Ricardo, né? Maria Helena Paz. Pelo amor de Deus. Pedro Eugênio também. Foi uma galera que foi aparecendo com vozes emblemáticas que falavam, né? Faziam suas expressões. Caio César também. Caio César, Jorge Vasconcelos. O Jorge Vasconcelos, nossa. Marcelo Garcia, que tava lá na frente sempre, né? O Hermes Baroli também, que conduzia o bate-papo. Renan, né? Se eu não me engano, desde 2014 que parou, 2012, eu não lembro, que nós não tivemos mais o Oscar, né? Esse eu acho Por que será, cara? Não sei o que houve, de verdade. Não sei se foi economia, porque eles realmente... O investimento era muito grande pra ter essa galera toda do Rio de Janeiro lá por conta de hotel, né? Era maravilhoso. O tratamento, eu acho que deve ter sido isso. Deve ter sido uma economia. Tá lá na torre com a sua amiguinha Marilka. E o bloco? A gente se reuniu uma vez, né? Vamos montar um bloco, criamos o nome, criamos tudo, mas morreu a ideia. De repente, do nada, veio o Renan. Quero conseguir isso aqui, que não sei o que. Vamos fazer o bloco? Vamos fazer o bloco. Eu costumo dizer que o bloco existe porque ele fez. Entendi. Eu participo, eu sou o cara que tô junto com ele o tempo todo, nunca abandonei, entendeu? Tem uma galera que sempre fortaleceu, o Ibsen, o Jorge Vasconcelos, a Mariângela, o Edu Pereira também. A galera que sempre deu moral, mas assim, a ideia é dele. Maneiro. Ele fazia aula na escola Vila Lobos e que tinha um bloco também. Então ele conseguiu botar o bloco para desfilar depois desse bloco com a bateria do bloco. Então tudo fluiu. Aí a gente foi pro estúdio, pegamos o samba do Antas. É perfeito, é maravilhoso a letra. Quem puder, clica lá no Diversão Brasileira, primeiro carnaval. Esse samba que homenageia de verdade a dublagem. O bloco começou a crescer, o segundo ano a gente ainda fez lá na Praça Tiradentes. Aí foi uma luta que eu falei, cara, a gente tinha que ir pra Tijuca. Ele sempre correndo com os documentos, correndo com as coisas, conseguimos a liberação. E desde então não paramos mais. Assim, uma coisa que as pessoas não entendem, gente, é muito caro manter um bloco. Sim. Normalmente a gente tem muito prejuízo financeiro. A ideia era fazer agora uma feijoada, agora no mês de abril, que já não vai dar mais tempo, mas a festa junina a gente ainda tá correndo pra tentar fazer a festa junina e no final do ano Halloween. E o bloco é fantástico porque esse ano a gente tá com um projeto de fazer uma escola de percussão. Que da hora. Pra trazer os dubladores também pra gente. Muita gente tem vontade de tocar, então por que não tocar pro bloco? Então a gente já tá vendo um estúdio para poder começar as aulas aí, breve vamos divulgar. É um projeto audacioso da gente, mas vai rolar se Deus quiser. E assim, é bem divertido ver o retorno que dá. A galera tá ali para ver as coisas relacionadas à dublagem. Sim. Em ritmo de carnaval, sim, porque é um bloco de carnaval. Mas a galera quer ir lá ver, então a gente começou a fazer um repertório voltado para isso. Maravilha. Nós somos 6 pessoas, né, de frente cantando, né, que é o Hector, a Aline Ghioli, o Renan, o Edu Pereira, eu e o Ricardo Burgos. Não dá pra gente abrir o leque do repertório. Completamos 10 anos, com muita luta, com muita garra, a gente vai conseguir fazer com que o bloco ande sozinho e cada vez mais enalteça a dublagem brasileira.
versão brasileira, ele tem que ser aplaudido o tempo todo, porque o que a gente faz de bem pro Brasil, hoje em dia a gente pode ver original, a gente pode ver com a tecla SAP, pode ver dublado, a gente pode ver até sem som, se a gente quiser. Então não tem mais por que ter esse preconceito. Valorize a sua língua, gente. É uma coisa que eu sempre falo. Você vai na França, não tem nada lá falado em inglês, não. É tudo francês. Você vai na Itália, é italiano. Por que no Brasil tem que ser diferente? E outra coisa, a versão brasileira é bom demais. Ver dublado que é melhor, vai se divertir, vai rir, a gente vai botar piadas que são pertinentes a você. Essa é a diferença da versão brasileira. A gente não faz tradução simultânea, a gente faz versão brasileira. E aí fica familiarizado para todo mundo. Essa é a função do versão brasileira. Que todo mundo entenda e que todo mundo se divirta. Primo, quando vai acontecer alguma coisa? Como é pra você ter duas profissões, cara? Dublador e detetive. Cara, o Charles Boyle foi um presente muito legal. Me entregou a série e falou, chegou essa série nova aí. Como se fosse mais um trabalho. Aí eu vi o Terry Crews no elenco, eu falei, isso aí não é qualquer coisa não. Aí ela falou assim, só não precisa fazer teste pra esses dois personagens aqui, que era o Charles e a Rosa. Sim. Eu falei, por quê? Não sei, Flávio. Caraca. As pessoas me perguntam muito por que mudaram as vozes de todo mundo, né? Eu botei o Clécio pra fazer o teste pro Jake, botei o Jorge Vasconcelos pra fazer o Capitão, botei o Gutenberg pra fazer o Terry, botei a Flávia Sadia pra fazer a Amy, botei todo mundo pra fazer o teste bonitinho. A Universal na época falou que queria dar uma mudada, que não queria ninguém que já fizesse antes, e eles mudaram todo mundo. A princípio eu falei assim, será que vai dar certo? Não é que deu? Quem eu escalei pra fazer o Charles? Não foi. A pessoa faltou e a menina falou assim, eu tenho que entregar isso hoje, Flávio, dubla. Foi exatamente isso. Porque assim, eu não tenho o costume de me escalar quando eu dirijo. A gente não sabia que ia ser o sucesso que foi. E o Antas, que ganhou o papel do Jake, ninguém faria melhor. A gente ficava pensando nas piadas antes. Ele ligava, que o tradutor começou a ligar pra gente pra avisar, vai ter isso, esse episódio. Então a gente começava a se preparar antes. Então a gente já vinha com um monte de piada pronta e na hora a gente ainda mudava tudo. Funcionou de uma forma maravilhosa. Assim, o Borghetti encaixou no Terry de uma forma perfeita. A Luísa Palomanes engoliu a Amy, assim. E a Gabriela Bicalho deu um show. Ah, não, meu bolinho. Ai, minha cabeça! O meu bolinho, a minha cabeça, eu piso no bolinho, minha cabeça, meu bolinho. E essas peculiaridades de escalação aconteceu também comigo num programa chamado Say Yes to the Dress Atlanta. Caramba. Em que chegou e a menina falou a mesma coisa, Flávio, tem que fechar esse teste. Eu falei, não, mas já botei 2, na minha cabeça o Mário Jorge ia ganhar. Era a cara dele, personagem. Ela faz você aí, só pra botar os 3 nomes, que não sei o que. Aí eu falei, tô rouco, vai ficar horroroso. Eu falei, então vou dar uma zoada. E o Neila Torraca e o Milton Cunha, o carnavalesco, fiz uma mistura dos dois e gravei o teste. Não ganhei. Nossa. Tô dublando o cara até hoje. E as pessoas falam assim, cara, que voz é essa que tu botou? Que maravilha. Então essas coisas acontecem. Toda vez que eu me programo pra ganhar um teste, eu não ganho. Não tem fórmula, né? As pessoas falam, o que eu faço pra ganhar um teste? Seja chamado pra fazer. Eu costumo dizer assim, esteja no jogo, não importa a posição que você vai jogar. A dublagem tem essas coisas fantásticas, tem trabalhos maravilhosos que eu já tive a oportunidade de fazer, tem trabalhos maravilhosos que eu queria ter feito e não pude fazer, infelizmente, mas outros colegas fizeram brilhantemente. Elas realmente acreditam que podem entrar aqui, encontrar o vestido ideal e ir embora rápido. Eu queria que se você conseguisse, claro, porque é uma coisa que, assim, são tantos anos trabalhando e fazendo os personagens e tal, não os que você mais gosta de dublar, mas personagens que com histórias como essa que você contou agora, o teu top 5 ali de personagens ali. Primeiro, não tem jeito, é o Musculoso do Apenas um Show. Muito querido e era muito gostoso de fazer, infelizmente acabou. E foi um presente do Dário, foi o primeiro diretor do Apenas um Show na Cinevídeo. Aí ele me chamou, ele falou, Flavinho, entrou esse personagem aqui que é a tua cara. Eu falei, aí quando eu vi, eu falei, entendi. Falou, é uma participação, mas pode ser que volte. Sim. A partir da segunda temporada que ele se tornou fixo. Foi muito legal poder fazer. Eu lembro que eu li a primeira vez aquela coisa da minha mãe. Ele falou, não foge do texto, porque eu acho que isso aí importante. É o jargão dele. Beleza, aí eu segui depois que todos os episódios vi. Eu falei, ainda bem que eu não mudei. Como seria ele pedindo pro pessoal se inscrever no versão dublada? Sabe quem mais vai se inscrever no canal Versão Dublada? A minha mãe! Valeu, maninhos! Muito bom. Aí a voz Eu peguei vocês! Discurso sincero sempre engana os trouxas. O segundo é o Boyle, né? E era muito gostoso de fazer. Eu tô aqui na 99
só pra avisar que o meu dublador vai estar no versão dublada. Eu recebo milhões de pedidos diários de vozes pra feliz aniversário. É mesmo. É muito difícil, primeiro de tudo, a gente conseguir responder a vocês em qualquer pedido que vocês façam. Eu sou uma pessoa que não tem muita facilidade de comunicação por rede social. Então, assim, tenho nossas vozes, onde você pode ir lá e você vai estar ajudando. Vários dubladores estão lá com todos os seus personagens. Você pede pra sua mensagem lá, pra quem você quer enviar. Você dá de presente pra essa pessoa. Essa mensagem vai temática, né? Vai diretamente no teu nome. Então é muito mais fácil do que você ficar tentando falar com a gente, ainda mais que é muito restrito, às vezes as mensagens nem chegam. Aí vem minha filha, pai, é só clicar aqui. Eu falei, eu não sei clicar aqui. Então, galera, nossas vozes é o caminho. O Charles Boyle, eu procurei fazer muito de acordo com a cara dele. Ele ficou um bobão, porque ele é aquele cara inocente, e a gente mudou muita coisa, a gente brincou muito. A bebida só é o problema quando a caneca está vazia. O terceiro personagem, assim, que é muito importante pra mim é o Gragas, do LOL. Eu e o Léo Santos, a gente mudou tudo na hora. Não, bota isso aí, Flávio. Se é você que vai pagar, eu tô dentro. Foi bem legal, assim, as pessoas falando disso até hoje. Às vezes eu recebo mensagem com a minha voz. O pessoal, tô jogando contigo aqui. Aí até eu entender. Jogando contigo, ué. Epa, eu disse aquático, não XLR8, relógio burro. Tem o XLR8 do Ben 10 também, que é um personagem que foi muito engraçado. Quem me deu esse personagem foi na primeira temporada, foi o Peterson. Eu achei que era só uma participação, gravei com aquela voz. E hoje em dia, que o Ben 10 é um desenho que não tem fim, né? Até hoje eu ainda dublo. E toda vez que eu vou dublar, eu peço sempre ser o último horário, porque ele acaba com a minha voz. Vamos, galera, vamos nos inscrever no versão dublada. É só entrar no canal, rapidinho, Goblin. Mas, assim, muito legal. É um desenho que a galera já ultrapassou gerações, né? E não esqueçam de mim. Mais ou menos de uns 5 anos pra cá, eu faço o Leôncio do Pica-Pau, né? Talvez o meu maior desafio até hoje, porque era um personagem do Domício, né? Então foi uma pessoa muito legal comigo a vida inteira, assim. O Domício só falava besteira, meu Deus do céu. Era muito engraçado, e nesse desenho era ele e o Isaac Bardavi. Era aula, né? Nossa. E eu levei muito tempo pra entender que eu tava substituindo ele, porque infelizmente ele tinha falecido. Eu acho que eu levei pelo menos um ano e meio pra entender como é que eu faria ele. Agora eu já tô me sentindo mais à vontade. Mas assim, você fala o Leôncio, todo mundo conhece. Não tem uma pessoa que não conheça o Leôncio. Poder fazer um personagem que eu assistia é muito legal, é muito diferente, é muito incrível, diria assim, muito incrível. Que droga, cara. Você me pegou. Eu nem sou casado. Agora põe as mãos pra cima! Tem um personagem que eu gosto muito, Vingador do Futuro, com o Schwarzenegger, que eu faço aquele taxista, o Benny, que pra mim foi um dos meus primeiros grandes papel de verdade. Foi esse personagem, e assim, você fala que você dublou esse filme, todo mundo, mentira. Ele tá querendo que eu julgue alguém, não é? Liga na TV Sakura! Tem um personagem que eu gosto muito também, que eu esqueci de mencionar. Fala pra gente. Que é o Mikami Teru. Se você não se inscrever no canal Versão Dublada, eu vou te deletar. E aí teve um filme também que o Jorge dirigiu agora, que eu achei até que ia dar muito mais polêmica do que deu, chamado Dan. Pois é, não falaram tanto, quase não falaram, eu não sei se as pessoas ficaram com medo de comentar. O personagem que eu fiz foi uma coisa inacreditável, porque eu comecei a seguir ele numa linha, de repente o Jorge parou e falou assim, não é isso. Caraca. Aí eu falei, é o quê? Aí ele falou, não, o cara é ator, você tem que seguir. Isso. Eu desconstruí tudo que eu tinha feito e eu assisti o trabalho e falei assim, palmas pro Jorge. Importância do diretor de dublagem. Sim. Assistam essa série, Dan, que é importante, necessário, pro momento que nós estamos vivendo, para falar de preconceito, de racismo, é sensacional. E agora aquele branco quer tirar a comida das suas crianças. Aquele safado!
E é isso, cara, a gente tem que sempre falar sobre a dublagem, sempre falar sobre essas histórias, porque a dublagem, cara, é isso, é viva. Mesmo que daqui a, sei lá, 100 anos a gente nem esteja mais aqui, a dublagem vai continuar. Por isso que é legal quando você levanta uma bandeira dizendo que a nova geração escute as histórias, escute os mais velhos, escute a galera que começou lá atrás, porque a dublagem, ela só vai se manter essa qualidade se a gente respeitar o que foi feito lá atrás. Foi desbravado. Exatamente. Não adianta inventar uma coisa nova agora. Eu falo muito para os meus alunos que o princípio é respeitar quem está aqui. E essa galera que batalhou para tornar a dublagem no que ela é. Não adianta você querer dar um passo maior que a sua perna. Você quer entrar no estúdio e sair dublando sem ver o texto, sem olhar vídeo, sem sentir o que está acontecendo. E é outra coisa, curte. É muito mágico você poder entrar, você olhar uma cena, você ver como é que a pessoa está respirando, qual é a intenção que ela está falando, aí você passar aquilo tudo pro português com a mesma verdade que tá ali no original. Essa é a magia da dublagem. Eu sei que tem uma galera que assiste o canal, que tá começando na dublagem. É importante vocês, de verdade, compreenderem que a dublagem, você precisa de fato respeitar a história da dublagem. Respeite, valorize e defenda a dublagem. Vai, começa, observe, curta, escute, tente, pergunte. Façam cursos com pessoas formadas na profissão. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de dublagem, na verdade eu comecei como auxiliar do Cristiano Torreão. Caramba. Eu era o operador Olha dele. só. E aí aos poucos eu fui criando a minha metodologia. Eu comecei a dar aula com supervisão dele. Caramba. E eu já tinha muita bagagem nas costas de dublagem. Então, para você fazer um curso de dublagem, você tem que fazer uma pessoa que você saiba que tem que esteja no mercado, que esteja trabalhando, que respeite a profissão, não pule etapa. Faça a dublagem como uma profissão. Ela pode te levar a lugares maravilhosos, ela pode te levar a sensações maravilhosas, desde que você respeite ela. 9 anos, Sírio Forrel foi o primeiro espadachim dos Lordes de Bravos. Ele sabe das coisas. Galera, e é isso. Se você gostou do vídeo, deixa nos comentários aí uma mensagem carinhosa pro Flávio. Segue as redes sociais dele. Também segue as redes sociais. Por favor, sou carente. Segue lá. Deixa uma mensagem carinhosa pra ele. Deixa nos comentários o seu personagem favorito dele. Esse episódio vai estar disponível no Spotify. Você pode acompanhar em todos os lugares. Flávio, obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Foi um prazer. Obrigado de coração por tudo que você já fez pela dublagem, por tudo que você faz e por tudo que você ainda vai fazer. A gente não tem nem como te agradecer, assim, por tudo. Pelos registros, pelo teu carinho, pelo teu respeito, por bater na tecla de uma dublagem bem feita. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, fazendo os eventos, fazendo diversão brasileira, fazendo trabalhos incríveis. Obrigado de coração por tudo. Eu que agradeço, eu agradeço demais você, esse teu carinho que você tem pela gente. É tão raro pessoas que vêm valorizar na nossa profissão. Você é um cara que bate no peito e defende a dublagem como eu faço, assim. País civilizado exibe filme dublado. Então, obrigado pelo carinho de todos vocês. Continue assistindo todos os filmes dublados, reclamando quando a dublagem é ruim, elogiando quando a dublagem é boa, porque a gente não é perfeito não. Então reclame quando ele estiver ruim, para que a gente possa cada vez mais melhorar e fazer um trabalho melhor para vocês. É isso, gente. E ó, versão dublada, fui!